Passávamos então já à próxima comunicação, que se intitula Encontros com o cinema de animação e com as crianças ao fazer filmes no Brasil e em Portugal. E esta comunicação vai ser apresentada pela Constantina Xavier Filha, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e do Grupo de Investigação Unirio. Tem que ligar o microfone. Sim, Constantina. Quero agradecer muito a possibilidade de estar aqui também como assistente, né, via as outras mesas, e acho que é uma questão de uma contribuição extremamente importante para a gente que está trabalhando com a questão do cinema e educação. Eu vou passar organizar a minha... Ai, eu deixei aberto, mas mesmo assim... Estão vendo a apresentação? Sim, estamos a ver, sim. Bem, então, como já foi falado, o meu trabalho se chama Encontros com Cinema de Animação e com as Crianças no Fazer Filmes de Animação no Brasil e em Portugal. Eu sou Tina Xavier, ou Constantina Xavier Filha, sou da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, da Faculdade de Educação e também do Programa de Pós-Graduação em Corumbá, da Universidade também. Bem, o que eu vou apresentar aqui é um recorte da minha pesquisa do estágio do pós-doutorado, que foi realizado na Unirio, no período de 2019 e 2020, e com a supervisora, professora doutora Adriana Fernandes Hoffmann. Bem, o que me leva, né, a discutir esses encontros com o cinema, sobretudo com o cinema de animação? Então, eu vou trabalhar um pouco aqui os caminhos ou os descaminhos que me levaram à pesquisa e que me movem a pensar nesta questão relacionada à educação, a relação do cinema com a educação. Eu inicio, em 2010, aqui pela universidade, um projeto de extensão aliado a um projeto de pesquisa anteriormente chamado Produção de Filme de Animação com Crianças, e depois se chamou, é o mesmo projeto análogo com metodologia diversa, que foi mudando no decorrer do processo, chamado Brincar de Fazer Cinema com Crianças. Então, ele inicia-se em 2010, e nós temos a edição até 2018, depois eu saio para o pós-doutorado. E foi um projeto, né, de extensão realizado em escolas públicas municipais aqui de Campo Grande, quase sempre escolas periféricas, e temos 4 escolas aí onde realizamos esse projeto aqui em Campo Grande. Nesse projeto nós desenvolvemos já a produção de 12 curtas-metragens, Jéssica e Júnior no Mundo das Cores, em 2010, 2011, Ser Criança em Campo Grande, 2012, nós pensamos na construção de uma princesa que mora aqui no Pantanal Sul-Mato-Grossense, chamada Princesa Pantaneira, 2012, com a discussão já mais... porque eu acho que uma questão importante do nosso projeto, nós levamos sempre uma temática a ser discutida com as crianças na escola, e depois nós ficamos numa produção cooperativa desenvolvendo o filme. A gente nunca sabe o que vai acontecer durante o processo todo, mas a ideia é que, ao final, nós tenhamos um filme de animação feito com as crianças. As temáticas que a gente trabalha são as temáticas da minha pesquisa, que é sobre gênero, direitos humanos, violência contra a criança, então, sobre essas questões das vivências das infâncias.
Então, os primeiros filmes, muito demarcadamente, discutindo as questões de gênero na escola, e a gente sabe que essas temáticas são muito complexas, né? Para quem é do Brasil sabe bem o que é a discussão de gênero, as questões de sexualidade na escola. Eu trabalho com o primeiro ciclo, né? Os primeiros anos do ensino fundamental. Então, esse projeto, nós trabalhamos com crianças de 7 a 12 anos de idade, porque quase sempre essas temáticas também são trabalhadas com crianças já maiores, até adolescentes. Então, os primeiros, muito demarcadamente, trabalhando sobre a questão do gênero, depois passando para a questão mais relacionada à violência contra a criança, no filme de 2012 e 2013, fizemos 2 filmes, 2016 também, 2017, discutindo uma temática que também é bastante cara às minhas pesquisas e também muito necessária, que é a questão da violência sexual contra crianças e como que a própria criança pode ter elementos de proteção, né, buscando ajuda, por exemplo. 2018, com a discussão da infância, e aqui trabalhando as poesias do Manuel de Barros para pensar a infância como um direito da vivência, da brincadeira, da ludicidade. E 2018 e 20, que finalizamos agora, temos 3 filmes falando sobre esse processo todo nosso, em que a Princesa Pantaneira vira uma youtuber e vai falar sobre a questão da produção de filmes, sobre um pouco do histórico do cinema, até a relação da produção de filmes com crianças. E nesse percurso todo, nós também produzimos livros para a infância, com a colaboração e a coautoria das crianças, discutindo as temáticas de violência contra a criança, de gênero, sobre a questão do cuidado do corpo, né? E finalizando com Princesa Pantaneira e Brincando no Mundo Mágico do Cinema, que a gente fala sobre o cinema de animação e as experiências que a gente desenvolve desde 2010 com as crianças nas escolas. Esse projeto, ele tem 3 etapas, que a primeira, isso na escola, né? Brincar de pensar em si no mundo é uma questão mais filosófica, de discutir sobre as temáticas que são levantadas no projeto e que quase sempre não encontram espaço de discussão pelas crianças, sobretudo nas escolas. Então, é o momento de um pensamento, é o momento de construção desse pensamento, né? A gente sabe que a criança não nasce pensando, o pensamento não é inato, o pensamento é construído, é produzido, desde que haja possibilidade de discussão, de interlocução. Então, esse primeiro momento é essa discussão geral, depois passamos para a produção do roteiro, que é uma produção coletiva com as crianças, até a questão de pensar nas técnicas cinematográficas, na linguagem audiovisual, brincando com os brinquedos óticos, por exemplo, até a produção do filme, e depois as crianças vão para a universidade para a gente fazer um seminário em que nós vamos ver e pensar o filme, que lançamos o filme na universidade e depois na escola. O projeto é todo desenvolvido na escola, e a única etapa que não é a edição, que é a finalização, então, do projeto. Aqui são algumas fotos, só para conhecimento, sobretudo nessa primeira etapa de discussão, quase sempre é feita na escola, no período de aula, e depois também vamos para algum local da escola para a questão mais específica da produção do cinema, sempre cinema de animação, com várias técnicas, a filmagem, que nós fazemos todo na escola, e a questão da finalização da edição, que a gente também trabalha com as crianças, toda esse planejamento, e a finalização do projeto na escola, na universidade aqui, e também na escola. Então, por que eu trago toda essa minha trajetória? Porque foi ela que me impulsionou a pensar a pesquisa de pós-doutorado. O que eu queria fazer, só para um parênteses, essa minha segunda pesquisa de pós-doutorado, analisando essa minha experiência. A primeira foi realizada de 2014 e 2015 na Unicamp, com o professor Silvio Galo, que eu vou discutir mais uma questão filosófica do que essa ação de produzir cinema com as crianças tem com a perspectiva dos modos de subjetivação, da ética e da estética da existência. E em 2019, eu queria, quando eu começo o pós-doutorado, o segundo pós-doutorado, eu queria me encontrar com pessoas que desenvolvem projetos análogos ao meu,
e que vivem essa experiência, né, junto com as crianças. E aí, então, com a professora Adriana Hoffmann, nós organizamos esse segundo pós-doutorado para encontrar pessoas no Brasil e em Portugal que desenvolvem projetos de produção de filmes com as crianças, sobretudo filmes de animação. Então, a pesquisa, ela pretendia questionar, né, como que os professores, que eu chamo de professores cineastas, brasileiros e brasileiras, e portuguesas, ressignificam e significam suas experiências nos encontros com o cinema, nessa produção do filme de animação. Na verdade, eu queria muito conhecer, viver, experienciar e pensar essas experiências com esses sujeitos, né, que, tal como eu, vivem essas alegrias e delícias e dificuldades de produzir cinema com as crianças. Quais foram esses encontros, então, que esses sujeitos tiveram com o cinema? Quais os desafios e possibilidades? E como é que eu via semelhanças e diferenças nessas experiências? Em verdade, são experiências muito pessoais, mas como é que eu poderia pensar em semelhanças e diferenças nessas narrativas portuguesas e brasileiras? Eu estou trabalhando com dois conceitos que eu chamo de, não são nem conceitos, eu chamo mais de termo ferramenta, aqui pensando no Deleuze, de pensar na caixa de ferramenta, bem de uma perspectiva mais utilitária de pensar os conceitos. Um desses termos é o encontros com o cinema, e eu parto do Bergalá, que ele vai dizer, né? O que são esses encontros com o cinema? São encontros importantes no cinema, são quase sempre com filmes que estão um tempo à frente da consciência que temos de nós mesmos e da nossa relação com a vida. No momento do encontro, nos contentamos em recolher com espanto o enigma e reconhecer seu impacto, seu poder desestabilizador. Então, eu queria entender, tal como aconteceu comigo, como é que acontecia isso, né? O momento da elucidação virá bem mais tarde, porque às vezes o Bergalá vai dizer que isso vai acontecer, às vezes até em surdina, ou seja, no momento, né, de pensamento. E o outro termo, ferramenta, é o conceito, eu sempre falo em conceito, mas o próprio La Roça não diz que é um conceito, é um termo, que é a experiência, que essa experiência é algo que nos passa, que nos acontece, que nos toca. A experiência é aquilo que nos passa e o que nos toca, ou o que nos acontece. Ao passar, nos forma e nos transforma. Então, esses dois conceitos eram importantes para eu pensar como é que, nessas experiências narradas por brasileiras e portugueses e portuguesas, como é que a gente, como é que eles e elas pensam nesse encontro e como que esse encontro, enquanto uma experiência extremamente importante com o cinema e com o cinema de animação, vai propiciar outros encontros com as crianças, sobretudo na escola. Eu optei por entrevistas semi-estruturadas, em que eu dividi em 4 eixos. O primeiro, pensando nesses encontros com o cinema e com o cinema de animação, os encontros com as crianças no processo de fazer filmes com as crianças, o fazer cinema com as crianças, o aspecto mesmo, né, dessa produção, e, por fim, os desafios, as facilidades, a superação nesse processo de fazer. Em Portugal, eu me detive mais nas discussões em Lisboa, mas basicamente no centro, em Abrantes, e no Porto, mais ao norte de Portugal, em outras cidades, Espinho. E aqui tem as entrevistas que eu realizei, as instituições, que foram 15 ao total, ficaram 12 para pesquisa, essa pesquisa mais ampla, e depois eu diminuí para 4 entrevistas, porque não dava tempo, mas que eu vou dar essa continuidade aqui na Universidade Federal. Então, as instituições foram Cinanima, Circe Espinho, Casa Museu de Vilar, Cine Clube de Viseu, Casa de Animação, uma pesquisa de doutorado feita pela Universidade de Extremadura, mas foi feito na Circe Espinho, Bichinho de Estimação, Anilupa, Escola Secundária Camilo Castelo Branco e Palha de Abrantes. E no Brasil, eu me concentrei nas pesquisas no Centro-Oeste, né, que eu estou no Mato Grosso do Sul, com as minhas experiências também, mas sobretudo em São Paulo, no Rio e no Espírito Santo. Então, foram 12 entrevistas também realizadas aqui no Brasil. Eu tive uma imensa sorte, porque eu consegui fazer as entrevistas ao vivo, tanto em Portugal quanto no Brasil, antes da pandemia.
para depois ficar só na questão de uma análise, de uma discussão. Aqui no Brasil foi no Colégio Pedro II, Campo Centro, no Animamundi, no CIEP Poeta Cruz e Souza, no CIEP Presidente Agostinho, no Centro de Pesquisa e Formação em Núcleo Escolar de Arte e Esporte, Núcleo Arte Grande Otelo, na Universidade Federal Fluminense, basicamente na Secretaria Municipal de Educação de Niterói, na PUC no Rio, no Núcleo de Cinema de Campinas e no Animazul, que é o Instituto Marlin Azul. E discutindo muito rapidamente, porque na pesquisa em pós-doutorado, dessas 24 entrevistas, eu selecionei 4, 2 de Portugal, 2 do Brasil, para fazer essa síntese, porque não dava tempo, e agora eu vou continuar com esses elementos aqui na universidade, mas o que eu já posso ter, né, de discussões da pesquisa é que momento é esse que essas pessoas me disseram com esse encontro com o cinema e com o cinema de animação? Isso acontece, claro, é um processo muito pessoal, porque tem a ver com as experiências, mesmo que a gente... O próprio La Roça vai dizer, e o Bergalac, mesmo você tendo uma experiência do cinema ser coletiva, isso vai acontecer muito presencialmente e pessoalmente em cada caso, mas os festivais foram eventos extremamente importantes para esses encontros arrebatadores de transformação, né, do cinema. E eu cito aqui um festival que aí ele foi arrebatador na minha vida. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa antes desse evento e depois desse evento, que é o Animamundi, que infelizmente esse ano a gente não teve uma versão por conta da derrocada das políticas públicas do cinema que a gente está vivendo aqui no Brasil, mas o Animamundi foi extremamente importante, sobretudo numa sessão que era o Futuro Animador, em que tinha experiências de filmes feitas nas escolas. Eu fui em 1999, no primeiro festival que eu fui, né, ele já existia, um festival longo, importante aqui no Brasil e no mundo, e ele foi arrebatador na minha vida. Então, a partir dele, mesmo que já tardiamente, já adulta, eu senti que a animação era um tipo de linguagem que era extremamente importante para pensar em mim, nos outros, no mundo, e que eu queria levar isso para a minha prática pedagógica. E outro festival que foi citado pelas pessoas de Portugal foi o Cinanima, sobretudo as experiências relacionadas a trazer as pessoas, a audiência das escolas para o festival. A experiência de cineclubes, que é muito mais forte em Portugal, pelo menos na pesquisa em que eu realizei, também foi um elemento extremamente importante para pensar esse momento desse encontro com o cinema, às vezes não só com o cinema de animação, mas com o cinema, e também no Brasil, com cursos de formação em cinema de animação. Hoje de manhã conversávamos da importância da formação docente em relação à questão do cinema. Então, esses momentos também, sobretudo, com um projeto que era desenvolvido pelo Animamundi, que era o Anima Escola, e se desenvolviam projetos de formação nas escolas também, com formação docente. Uma outra discussão que nos aproxima Portugal e Brasil é que essas pessoas todas, nós pensamos a criança como sujeito ativo, criativo, produtor de cultura e ávido por discutir assuntos de seu interesse e com condições, com desejo de produzir filmes e ideias, né? E pensamentos. Aqui a gente tira essa visão adultocêntrica de sempre pensarmos nos artefatos culturais em que a gente leva já produzido, mas como a criança com essa condição, como esse sujeito histórico, cultural, produtor de cultura e também como esse sujeito produtor, né, da vida e produtor da linguagem cinematográfica, sobretudo do cinema de animação. Aqui a gente também pensa muito prementemente na integração entre o saber da cultura da infância e o saber da cultura adulta. Esses nossos projetos, eles não são uma produção exclusivamente
da criança, mas é uma coautoria crianças com os sujeitos adultos. E uma outra questão que nos aproxima é pensar o sujeito ativo no processo do cinema. E aqui eu compartilho com as ideias de Bernadette, de Rosália Duarte e da professora Adriana Hoffmann, que a gente não está pensando aqui o sujeito como um sujeito passivo diante da fruição, diante do cinema, e da arte como um todo, mas como um sujeito também que, ao fruir, ao assistir e ao ver e a produzir, ele tem essas condições de dialogar, né, com o cinema. Uma outra questão que nos aproxima é pensar a experiência do cinema como arte, seja ela como fruição... Desculpe interromper, estamos mesmo no limite, está bem? Portanto, Está certo, já estou, essa é a penúltima. Como um dispositivo também pedagógico, sobretudo como um cinema que nos faz pensar, que produz o pensamento, e também como um produto artístico, de pensar o cinema como arte, né? E aí eu trago uma citação do Bergalat, que ele vai dizer: poderíamos dizer, seguindo o texto do Godard, a arte não se ensina, mas se encontra, se experimenta, se transmite por outras vias além do discurso do saber, que é isso que aconteceu com a gente, e é isso que a gente tenta produzir e propor, né? A arte, ainda segundo Bergalat, a arte, para permanecer arte, deve permanecer um fermento de anarquia, de escândalo, de desordem. Como que a gente pensa isso também na escola, né? A arte é, por definição, um elemento perturbador dentro da instituição. Essas temáticas que a gente trabalha, né? Ela não pode ser concebida pelo aluno sem a experiência do fazer. Então, e eu ainda reforço uma questão que está muito presente entre Brasil e Portugal, é quando a gente pensa, se o encontro com o cinema como arte não ocorrer na escola, há muitas crianças para as quais ele corre o risco de não ocorrer em nenhum lugar. Então, aqui a gente advoga muito em relação, sobretudo no Brasil, a importância da escola pública como esse espaço fomentador de pensar a arte. Então, aqui é o meu e-mail. E eu deixo também aqui as nossas redes sociais do nosso projeto, que nós temos uma página no YouTube com todos os filmes, com exceção dos últimos filmes, e temos página também falando sobre todos os nossos projetos, e em seguida vamos ter também mais produções sobre o projeto, sobre a pesquisa de pós-doutorado, e aqui são as referências, e eu agradeço muito a possibilidade de falar de uma coisa que eu amo tanto, que é a coisa que, aliás, que eu mais amo, que é fazer cinema com as crianças, de pensar cinema, enfim. Agradeço muitíssimo e peço desculpas se eu me estendi muito. Não, de maneira nenhuma, não tenho de pedir desculpa. Aliás, é um prazer ouvi-la, e eu ia dizer precisamente isso, é que percebe-se a sua paixão e é contagiante ouvi-la falar sobre o tema, porque se percebe que realmente está completamente envolvida de corpo e alma no projeto. Muito obrigada.